Fabrício Domingos como reforço do Sport para a temporada de 2024 na Série B, que o Leão vai disputar com vistas a voltar à Série A ao final de 2024, para disputar a Série A em 2025. Série A que é o lugar, gente, de um clube enorme, gigantesco, que tem 2 títulos nacionais, né? Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Aliás, sobre a Copa do Brasil, eu me lembro que eu era muito neném ainda, e meu padrasto me levou para ver a finalíssima contra o Corinthians. Naquela ocasião, o Corinthians jogou muita bola, né? Poderia ter goleado o Leão. Só que no final da partida, tirou um pouco o pé. O Leão foi lá e fez um gol com o Carlinhos Bala, gente. Pegou a bola, colocou debaixo do braço, saiu lá falando um monte de coisa, tal, tipo assim, tal. Mais ou menos dando a entender que na ilha a coisa seria completamente diferente. E foi diferente. O Sport conseguiu vencer por 2-0. Naquela ocasião havia o gol qualificado. O Leão ficou com o título para o bem do futebol brasileiro, porque quando o clube nordestino consegue conquistar um título importante desses, né? Legitima muito mais o futebol brasileiro. Show de bola, sensacional, fantástico, né? Vejam, portanto, o Sport tem que voltar, né? Tem que voltar para a Série A. Na temporada passada, gente, no começo do ano, a gente percebia que a empáfia de alguns dirigentes, né, do Sport não davam conta, por exemplo, da necessidade de aprimorar as suas ações de gestão, né? Achavam, por exemplo, que bastava o Sport disputar a Série B, que naturalmente seria campeão ou chegaria muito bem ao final da temporada e subiria para a Série A novamente, né? Não aconteceu. O Sport naquela ocasião foi ao mercado fazer, né, contratar qualquer jogador, né, que aparecer pela frente, qualquer oportunidade, né? Enfim, havia uma percepção de que nós vamos subir mesmo. Então, por que se preocupar, por exemplo, com boas ações de gestão, né? Por que buscar tanto jogador aí diferenciado e tal? E aí o Sport foi buscar, por exemplo, no Fortaleza, aqueles jogadores que não serviam para o Fortaleza, né? Mas tem jogador que realmente não serve para o Fortaleza, em virtude do Fortaleza ser uma equipe de Série A, que de fato pode ser interessante para o Sport. Agora, tem outros que não servem para o Fortaleza, que também não vão servir para o Sport. Estão no Sport na Série A, estão no Sport na Série B, de repente estão no Sport até mesmo na Série C. Por exemplo, né, o Sport foi buscar, né, o Matheus Vargas, né, que é um jogador que estava muito embaixo ali no PC. Né? Buscou também o Edinho, que quando o Fortaleza repatriou, parece que houve ali um certo arrependimento disso, né? Porque o Edinho não rendeu absolutamente nada, absolutamente nada. Então, esses jogadores, por exemplo, foram jogadores que o Sport foi buscar para a organização da sua temporada aí de 2023. Não funcionou, o Leão ficou na Série B e agora as ações precisam ser diferentes. Elas, neste momento, estão a ser diferentes? Na minha opinião, sim. Neste momento, gente, muitos dos homens são os mesmos, mas a gente percebe que há provavelmente uma orientação, né? Esses homens que estão lá e que são os mesmos, alguns deles no caso, né, parece que estão sendo muito bem orientados, porque algumas ações são muito importantes, empoderadoras e que vão no caminho de uma construção de um esporte muito diferente. As contratações são muito interessantes, muito acima da média, a visita ao mercado é muito qualificada, gente. Assim, muito qualificada, né? Um grande jogador chegando aí ao Leão. E agora o Sport anunciou o Fabrício Domingues, jogador uruguaio de 25 anos, né? Que teve ali a sua carreira, sobretudo no Racing de Avellaneda. Um jogador que foi um dos símbolos daquela conquista do Racing do Codê, naquela ocasião em que o Racing precisou jogar muita bola. Por quê? Porque o defensa era o melhor defensa e justiça da história, o melhor trabalho autoral da vida, da carreira do Sebastião Becacete, né? Então veja, aquele defensa obrigava o Racing a vencer todos os jogos, gente. De forma implacável, porque o defensa era um perseguidor cruel daquele Racing, e aí o Racing, no final das contas, acabou ficando com o título, né? Um dos jogadores muito importantes, uma espécie de jogador ali, enfim, como eu posso dizer, né? Um jogador do técnico, né? Um jogador de confiança do técnico, né? Era o Fabrício Domingues, né? Ele era símbolo daquela condição tática do Racing de Avellaneda. Ele era um dos símbolos, né, da condição tática. Por quê? Porque ele é um jogador de uma visão tática e de comprometimento tático muito importantes para a equipe em que ele está jogando. E essa é uma das grandes características do Fabrício Domingues, né? A capacidade, por exemplo, de entender o jogo, né? Isso ele sofisticou quando estava no Defensa e Justiça. Além disso, gente, é um jogador que trabalhou muito bem a polivalência, consegue no defensa, também aprimorou esse tipo de coisa. É um jogador que já atua na lateral direita, como ponteiro direito, como meia aberto pela direita, como, né, meia aberto pela esquerda. Acho até que não funciona muito bem. E em certos momentos, particularmente em 4 partidas, foi colocado também como ali um meio campista pelo corredor central, como um camisa 10 de chegada ali à área. Acho que isso aí em alguns momentos funcionou, em outros não. Ali para a esquerda não funcionou muito bem. Agora, nas outras posições em que ele jogou, ele manteve a qualidade muito em alta. Se ele
né? Se preciso for ele atuar como lateral, ele vai conseguir fazer esse trabalho. Se preciso for ele trabalhar como volante, também jogou como volante, vai fazer isso muito bem. Se preciso for ele trabalhar como atacante pelo setor direito, também acho que vai entregar. Portanto, estamos falando de um jogador que pratica uma polivalência do bem, né? Com raríssimas exceções aí, sobretudo essas duas que eu falei agora há pouco, né? Então, nesse sentido, é um jogador importante para a Série B, que o Sport tá formando uma equipe aí que tem força e também tem ali uma questão tática importante. A gente está vendo qualidade, força e também condição tática chegando ali, montando ali, permeando a montagem desse time do Sport, né? Então o Fabrício Domingues, por exemplo, é um jogador que tem essa condição de estar em vários lugares do campo, né? É um jogador que tem um passe, de certa forma, bastante qualificado, é um jogador que precisa ali melhorar esse passe longo e profundidade dele. Quando ele tenta praticar, não tem muita eficiência, mas o passe médio e curto dele costuma ter muita eficiência, né? É um jogador que também consegue gerar muitas associações ali com outros meio-campistas nessa condução ali da bola, sobretudo quando a bola cai no setor direito, né? E a progressão para o campo, para a área do adversário costuma ter também bastante qualidade. É um jogador que consegue, sobretudo, gente, isso é muito importante, ter muita eficiência nos cruzamentos, meus amigos, é isso mesmo, nos cruzamentos. Isso acho até que foi algo que também ele aprimorou lá no Defensa e Justiça, né? Tem um alto número assim, de acertos nos cruzamentos, enorme, muito grande mesmo, muito maior do que a média dos laterais / ponteiros, né, que caem ali na linha de fundo e fazem o cruzamento. Contudo, quando ele vai ali de fundo, ele não faz somente esse cruzamento por elevação, também às vezes faz esse cruzamento para trás, rasteiro, né, que é fatal ali para o time adversário, né, porque encontra, né, os meio-campistas chegando numa condição muito favorável, né, com espaço em geral muito aberto, né, para arrematar e marcar gols para a equipe. Então o Fabrício Domingues é, portanto, um jogador que tem esse entendimento aí da hora de fazer esse passe, faz esse passe muito bem por baixo e também pelo alto, né? É um jogador que tem ali tem um entendimento do jogo, uma temperatura do jogo muito boa, ou seja, entende que nessa hora eu preciso me aplicar um pouco mais, nessa hora eu preciso ser um jogador muito mais tático, essa hora é a hora de eu entregar um pouco mais na questão física. Este é o momento, por exemplo, que eu tenho que discutir com o juiz, é o momento, inclusive, que eu tenho que cair aqui, simular uma lesão se for o caso, ou seja, ele tem essa compreensão total sobre a temperatura do jogo, ele consegue sentir a temperatura do jogo e costuma agir conforme o sentimento que ele tem dessa temperatura do jogo. Isso é muito importante para um jogador de futebol, sobretudo em jogos mais importantes aí que a sua equipe tem na temporada, né? Então falamos aqui, por exemplo, de características, também precisamos falar do jogo aéreo. É um jogador que, embora tenha 1,77 m, manda bem no jogo aéreo defensivo, né? Costuma ser bastante interessante nesse sentido, porque ele tem um tempo de bola bem legal. No jogo aéreo ofensivo também marca ali os seus gols, tal, mas não é grande coisa não. Agora, é um jogador que costuma mandar muito bem, é muito melhor que a média nesse jogo aéreo, né? Quando salta para cabecear, em geral, salta protegendo-se dos zagueiros, né? Abrindo bastante os braços ali, né? Ou seja, para ter uma proteção ali para o cabeceio. Jogador inteligente, jogador taticamente muito elevado, né? Tecnicamente um jogador que ali, eu diria para você que é um pouco acima do mediano, não é grande coisa, no sentido assim, muito técnico, tal, não é. Ele é acima do mediano, né? Mas a condição tática dele acaba construindo como jogador também muito interessante, né? Então, se a ele falta uma técnica mais refinada, ele compensa isso com o entendimento tático do jogo. Então, falamos das características do Fabrício Domingues, aquilo que ele pode oferecer para o Leão da Ilha nessa temporada de 2024. Contudo, como é que está a execução dessas características do futebol do Fabrício Domingues? Bom, aí a gente tem um problema, né? Na temporada de 2023 ele não foi bem, esteve abaixo ali do esperado, não foi muito utilizado, e aí acho que tem uma questão muito importante que a gente precisa pontuar aqui, né? Acho que ele não foi tão bem em virtude de que ele não foi muito utilizado. E quando ele não é muito utilizado, ocorre algo muito importante com ele. Ele perde muita condição física. É impressionante como o Fabrício Domingues precisa jogar para manter em alta a condição física. Tem jogador que precisa parar de jogar para ficar bem. Ele precisa jogar para manter a condição física. É curioso isso, né? Então, à medida que ele perde essa condição física, ele também perde confiança. E quando ele perde confiança, ele não consegue entregar muito. E quando ele não consegue entregar muito, ele passa a ficar mais tempo no banco de reservas. Isto também se juntou a uma outra questão, que foi o fato de que o Argentino Júnior do Gabi Milito tinha muitos jogadores ali, até alguns mais apropriados para as mesmas posições, de tal sorte que era muito mais interessante para o Milito utilizar jogadores até mais jovens do que o Fabrício Domingues ali, né? Agora, eu acho assim, essa execução depende muito, sobretudo, gente, da
condição física. É um jogador que, quando não está bem fisicamente, a gente não vê o jogo dele fluir. Ele precisa estar muito bem no aspecto físico para que o seu futebol apareça. Do contrário, fica realmente muito difícil. Portanto, a temporada de 2023 não foi das melhores. 2022 teve altos e baixos, mas é um jogador que pode sim entregar muito para o esporte. Na minha opinião, é um jogador que poderia servir ali para algumas equipes que estão que vão ficar na parte de baixo da tabela, que vão disputar ali, por exemplo, uma vaga, a Sul-Americana, enfim, da própria Série A do futebol brasileiro. Então, eu acho que em geral, gente, trata-se de um jogador interessante que pode encorpar a equipe, entregar bastante consistência para essa equipe do esporte, consistência tática para essa equipe do esporte. Um jogador que em algumas situações pode ir muito ao fundo e fazer esses cruzamentos muito bons. É um jogador que pode eventualmente participar muito dessa etapa aí, prévia à etapa final de construção da jogada. Ele participa demais. Muitas vezes, mesmo do lado do campo, ele acaba indo para aquele setor da volância, né? Trabalhando muito ali na construção nessa etapa de construção ali das jogadas, né? Que acaba sendo terminada ali pelos jogadores um pouco mais à frente, né? Então, portanto, um jogador importante, que caso ele se encaixe no esporte e também caso ele esteja muito bem fisicamente, estamos falando de um jogador que pode se converter numa belíssima contratação para o esporte. Belíssima contratação, mais uma, acho que é um nome interessante sim, um jogador que vai chegar ao futebol brasileiro com muita fome, muita vontade, na verdade, de jogar bola, fome de glória, fome de sucesso, e evidentemente que está chegando num clube que pode entregar tudo isso para ele. Então, em virtude de tudo isso, eu diria para você que, em teoria, o Fabrício Domingues é mais uma muito boa contratação do esporte para a temporada de 2024. Tá bom, gente? É isso. Gostou do vídeo? Compartilhe nas suas redes sociais, mostre para os seus amigos, chame seus amigos para o canal do Josa Novales, se inscreva no canal. Já sou inscrito, torne-se membro se for preciso. A faixa mínima de contribuição é de R$ 4,99. Vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado para você, caso queira, e a página de membros. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final. Muita sorte ao Leão da Ilha nessa temporada dificílima da Série B de 2024. Dificílima para o esporte, mas muito difícil, mais difícil para os outros, porque o esporte pode ser e deverá ser, está se configurando para ser o time a ser batido na Série B de 2024. É isso, gente. É isso.